Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Joy by Letícia, Viva a Sua Melhor Versão. E a convidada de hoje é Ana Zarif, uma querida, uma menina já tão sábia, para mim você é uma menina, psicóloga e focada, especializada em neurociência, que eu amo. Ana, obrigada por aceitar meu convite. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer para mim estar aqui. Que bom, querida. Quem é Ana Luísa Zarif? Que pergunta difícil. Pois é. É difícil essa pergunta. Difícil. Acho que eu posso dizer que eu não gosto de me definir pela minha profissão, né? Sim. Isso foi uma coisa que, engraçado, antigamente eu me definia pela minha profissão, hoje eu tento não. Porque todo mundo até também já sabe que eu sou psicóloga especialista em neurociência, mas acho que Ana Luísa Zarif é filha, irmã, esposa, dona de 2 cachorros, apaixonada pelo tema de mentalidade, espiritualidade, neurociência. Acho que essas 3 coisas se conectam muito. E atualmente trabalho como psicóloga, especialista em neurociência, mas já fui e sou professora de yoga, já fui e continuo sendo administradora de empresas, que foi a minha primeira profissão antes de eu fazer as transições de carreira. Que bacana, que bacana. E você atende no consultório ou só com talks, palestras? Eu comecei com a clínica, né? Quando eu me formei, então sempre comecei pelos atendimentos online e a coisa foi crescendo. Então, desde que eu comecei a postar vídeo na rede social, muita gente começou a me acompanhar e eu comecei a sentir a necessidade de ter algo para expandir, né? Porque eu não tinha mais horário para só fazer os atendimentos individuais. E aí eu comecei com os cursos, com as mentorias, com palestras e eventos maiores. Na verdade, assim, palestras como convidada e essa semana eu entreguei meu primeiro evento grande presencial que eu fiz. Parabéns, então, que hoje... bacana. Obrigada. Que bacana, é uma sensação tão gratificante, né? Muito, muito. Eu amo trabalhar com pessoas. Muito, né? Eu já fiz várias imersões também de autoconhecimento nesses últimos 4 anos e o mais gostoso era o feedback depois que elas me contavam as transformações. E eu falo que sou psicóloga frustrada, porque eu cheguei a fazer e larguei, e eu amo. Mas hoje... Depois de eu entrar nesse mundo das imersões e tudo, autoconhecimento, eu falei, eu não teria paciência para ser psicóloga. Não teria, porque se eu te atendo na clínica e primeira semana, ou coach, que eu também formei, ok, atendo na clínica primeira semana, segunda, na 10ª sessão, você ainda está reclamando, não fez nada, eu vou falar, ai não, linda, você está jogando teu dinheiro fora. E quando você dá um talk, uma palestra, uma imersão... Cada uma pega o que precisa para a alma. Total. E aí, cada uma... Quem está pronta tá, quem não está pronta tá. Cada uma tocou com o coração. Então, você não é tão responsável. Deixa a responsabilidade para a pessoa. Porque como eu sou uma pessoa tão proativa, eu não dou conta das procrastinadoras de carteirinha, entendeu? E como uma psicóloga, você deve ter vivido isso. Sentido isso. Paciente que... Ele quer ser vítima. Você não sentia isso? Muito, muito, muito. É um desafio, de fato, assim. E é muito interessante você trazer esse tema. Porque, engraçado, eu comentei isso com alguém semana passada. Que eu tenho muitas colegas, né, que se formaram comigo. E cada uma tá focando num tipo de questão ali dentro da clínica. E eu falo, gente, assim, eu respeito muito, mas eu não acho que eu sou a pessoa que pode ajudar pessoas que estão com transtornos um pouco mais graves. Ou que eu não me especializei, né, em transtornos grandes ou questões muito específicas. Quem eu mais posso ajudar é quem está a fim de crescer, é quem está a fim quem de quer ser ajudado, né? Exato. Quem está a fim de desenvolver uma mentalidade mais forte, mais empoderada. Foi nisso que eu me especializei. E assim, se chega uma pessoa para mim, nunca vou falar, ai, não vou te atender por causa disso, mas talvez você possa se beneficiar de ter uma psicóloga que vai te atender, que vai te ajudar mais, né? E eu vou poder ajudar mais outras pessoas que estão em outro lugar, porque realmente tem isso, né? Tem gente que vem para terapia para falar que faz terapia. E o prazer da pessoa é reclamar e contar e se colocar que todo mundo fez isso contra ela e que ela está nessa situação por causa dos outros. E esse papel de vítima, sabe, de quem não pega a vida nas próprias mãos, me incomoda muito. Muito. Então, Letícia, hoje falo, que bom que hoje eu não voltei. Tentei voltar agora há pouco tempo. Para a faculdade? Mas daí eram tantas viagens, eu viajo demais, a trabalho, a passeio, seja que for, para cursos também, para estudar, né? E eu falei, eu ia bombar em falta. E daí, hoje, depois de tantas imersões, eu falei, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque aí você ajuda
quem quer ser ajudado. E se você já tem uma bagagem, se você já tem, né, às vezes um curso que você faz vai te dar muito mais do que você precisa para transmitir para as pessoas que estão aprendendo com você do que uma faculdade de psicologia. É verdade, sabia? Eu achei. E o que é neurociência para quem ainda não sabe, está nos assistindo ou escutando? Neurociência é o estudo da mente, né? Então, engraçado, eu sinto que essa palavra e esse tipo de estudo ficou mais popular nos últimos anos, né? Se fala muito de neurociência hoje em dia. Mas a neurociência nada mais é do que estudar esse grande órgão que nós temos no nosso corpo, que é o nosso cérebro, e como que ele se conecta com as demais partes do nosso corpo, como ele rege as nossas decisões, os nossos hábitos, os nossos pensamentos, e como que a gente pode se beneficiar de todas as técnicas que estão disponíveis para dominarmos a nossa mente, para fazermos melhor uso desses truques, desses mecanismos do cérebro que estão disponíveis pra gente. Truques, né? Então você realmente acha também que a nossa mente mente pra gente, né? 100%. E vindo do yoga, né? Então, assim, antes de eu estudar neurociência, eu estudei muito yoga. Então, essa coisa de estudar a mente, o tanto que a gente, às vezes, fica pegado e como a mente pode dominar a gente se a gente não domina ela, tá 100%, assim... E a neurociência comprova isso com estudos. Então, é muito legal ver que os sábios, os antigos filósofos lá da Índia, de 5.000 anos atrás, falavam coisas que hoje a ciência está começando a provar com estudos científicos. Então, a mente mente. Muito bacana, a mente mente. E você também acredita, assim como... Eu fui no Dr. Joe Dispenza, eu fiz aquele Advanced Retreat de uma semana. Foi muito surreal, você vai amar, sua cara. Quero muito. Eu fiz, foi na Colômbia, foi absurdo. E ele fala que tudo começa nos nossos pensamentos. Então, conforme os nossos pensamentos, nós vamos fazer as nossas escolhas, que viveremos certos comportamentos e que resultarão em emoções no nosso corpo, né? Então, tudo começa com os nossos pensamentos. Como vigiar esses pensamentos para que eles não nos sabotem? Tá. Tem uma equaçãozinha, né, que eu falo, inclusive, nos meus cursos, que é o pensamento gera sentimento, que gera ação, que gera resultado. Então, se eu tô tendo um pensamento positivo, isso vai fazer uma descarga, vai se conectar meu cérebro com o meu corpo, vai fazer uma descarga de químicos que vão gerar sentimentos positivos. Sentimentos positivos vão me ajudar a me empoderar para eu agir na direção do que eu quero. E isso vai me gerar um resultado provavelmente positivo, né? E aí o negativo vai para o lado contrário. Pensamentos negativos vão me gerar uma descarga de sentimentos negativos. Eu não vou agir e não vou ter resultado. Como que a gente vigia esses pensamentos para a gente não cair nesse lado de cá, né? Para a gente ir para esse lado positivo? Existem várias ferramentas, né? Então, meditação, respiração, escrita intuitiva, yoga, gratidão. Mas o que eu mais falo é você ser intencional com as coisas que você faz no seu dia. Então, qualquer uma dessas ferramentas que você pegar. Enfim, você não precisa nem escolher nenhuma dessas. Pode ser alguma outra que funcione para você, né? Se, por exemplo, o meu momento de corrida no parque é o momento em que eu estou esvaziando minha cabeça ou que eu estou meditando ativamente. Você vai escolher uma ferramenta e vai fazer ela com consistência. Então, eu estou todo dia de manhã escrevendo ali no meu caderninho a minha gratidão e as minhas intenções para o dia. Isso me ajuda a começar o dia positivando o meu cérebro. Por quê? Porque eu não quero ficar à mercê do que vai acontecer. Eu preciso, não é vigiar os pensamentos, na hora que eu tiver um pensamento negativo, eu vou parar e vou perceber. Não vou, porque a gente no automático, a gente não vai ter essa consciência de, peraí, que tem um pensamento negativo aqui. Não, quando a gente perceber, a gente já está imerso. Então, a gente precisa pensar em prevenir isso. Qual que é a ferramenta que vai fazer sentido para mim, para eu usar em todos os meus dias, de manhã, de preferência, que vai me ajudar a não cair nessa cilada, né? E aí, ter o meu cérebro mais direcionado para os acontecimentos positivos, que vão gerar pensamentos mais positivos no meu dia. Muito bom. Começa pela manhã, né? Você leu o livro Inteligência Positiva, do Shizad Shamini? Não li. Sobre os sabotadores internos? Leia, você vai amar. E eu fiz também uma formação com ele lá na Califórnia, CTI. E ele fala que, tipo a Academia da Mente, para você trazer presença, para você não ficar refém dos sabotadores, por 100 vezes ao dia, você tem que trazer presença usando seus 5 sentidos por 10 segundos. Então, você falou, tá andando no parque, sinta os pés no chão por 10 segundos. Tá escutando a música, presta atenção na letra da música por 10 segundos. Você vai treinando,
Porque o nosso cérebro tem músculo, não é? Sim. Tem a plasticidade. Com certeza. Então você vai ganhando musculatura de presença. Porque é muito difícil meditar, só vem pensamento, né? É. Se você não tiver o hábito, se você não respirar antes, não se preparar e tal. Então, esse treino para você perceber quando a tua mente está te sabotando, daí ele fala dos 10 sabotadores, que eu não vou entrar nisso aqui, mas usando, tô olhando para os seus olhos, eu vou prestar atenção nos seus olhos. Eu tô escutando você falar, eu vou escutar você falar sem já pensar na resposta que eu quero dar. Por exemplo, claro que eu pensei aqui, porque o que você estava falando já me lembrou. E daí eu queria te falar desse livro, tal, né? Dessa ferramenta que é muito bacana. Incrível. Mas usando isso, usando os 5 sentidos e focando por 10 segundos. Tá fazendo musculação? 10 segundos nesse músculo. E ele diz que a gente vai fortalecendo. E cada vez que vier um pensamento, a gente fica mais aware, mais atenta para parar. Esse aqui é mentira. Exemplo. É muito legal. Observa. Lê, você vai amar esse livro. Eu vou anotar pra Tem ler. uma coisa que você falou que eu achei o máximo. Por que viajar acelera a manifestação? Eu Falei que amo ontem. viajar. Eu falei, eu quero que ela fale aqui pra gente. Fala lá, Ana Luísa. Ai, é que assim, eu sou muito adepta de viagem, né? É, Esse ano, também. acho que a gente já fez umas 5 ou 6 viagens. Que delícia. Seu marido também? Meu marido ama também. Ai, que delícia. Assim, Qual é o seu signo? Eu sou virginiana. Virginiana. Que Pois é. dia? 19 de setembro. Ah, eu tenho uma filha do dia 18. Ah, deve ser maravilhosa. Ela é maravilhosa. Linda igual você. É. E o seu marido? Ele é taurino. E gosta de viajar, taurino? Gosta de viajar e se não gostasse ia viajar também. Não, mas ele adora. Isso é uma coisa que a gente faz muito com muito prazer. Assim, a Muito gente foca gostoso. muito as nossas energias para sempre planejar viagens incríveis, porque faz uma diferença muito grande assim, na nossa convivência até, na nossa certeza. relação, é muito bom. E você prefere cidade ou natureza? Natureza. Tá, eu também. Sem dúvida. E agora fala pra gente por que acelera a manifestação. Quando a gente fala de manifestação, a gente está falando de projetar uma realidade interna no externo, né? Então, eu manifesto aquilo que eu acredito. Se eu acredito que tal coisa é possível para mim, aquela coisa provavelmente vai se materializar na sua vida. E se eu acredito que aquilo não é possível para mim, aquilo não vai se materializar na minha vida, certo? Quando a gente parte desse princípio, o que é possível para mim, se eu convivo somente no meu mundo, né, na cidade que eu nasci, com as pessoas com quem eu convivo todos os dias, no meu trabalho, ali na minha rota do meu bairro, eu vou ter uma perspectiva muito limitada do que é possível. Quando eu posso, né, que hoje a gente também tem outros meios de viajar estando no mesmo lugar, né? A gente tem Mas rede é social. diferente a experiência, né? Exato. Mas não é assim, viajar não é a única, mas é com certeza a mais potente. Então, tem 2 questões quando a gente viaja. A primeira, a gente vai estar acessando novas realidades, novas possibilidades. Então, pessoas vivendo de formas muito diferentes. Então, quando eu fui para a Índia, eu lembro que um dos grandes choques que eu tive era como que as pessoas vivem assim, né? Elas têm uma pureza, uma espiritualidade, uma devoção que eu nunca tinha visto na minha vida. E uma simplicidade, assim, no trato que eu achei muito especial. E eu trouxe isso comigo, sabe? De, caramba, é possível a gente viver com mais calma, com mais tranquilidade, sendo mais gentil. Então, isso é uma expansão de consciência no sentido que você vai ver pessoas vivendo de formas que talvez você não conhecia. Verdade. A outra questão é a questão da presença. Então, quando a gente está viajando, todos os estímulos são novos, né? Então, a gente está muito mais presente do que na nossa rotina. Que a gente Muito mais. está indo para os mesmos lugares, vendo as mesmas pessoas. Então, a gente está muito desperto. E aí, o nosso cérebro acaba ficando muito mais plástico para tudo que acontece. Ele acaba percebendo muito mais e podendo absorver muito mais. Então, isso também vai expandir as nossas manifestações nesse sentido de que, quando a gente está mais presente, a gente é capaz de estar mais consciente nas nossas decisões, nas nossas ações. E a gente manifesta coisas que a gente quer mais do que coisas que a gente não quer. Muito bacana. Eu concordo plenamente. E outra coisa que você falou que me chamou muito a atenção. O sucesso pode ser traiçoeiro. Pode. Explica aqui pra gente. Explica lá pra todo mundo. Para aquela câmera, né? Eu falei isso na semana passada, num vídeo. Eu amei! Porque o que acontece? E eu vivi isso na pele, então eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Tem uma frase, inclusive, que tem um vídeo que eu assisti, que eu vi no Instagram, que ela fala: cuidado com a beleza de um caminho que não é seu. Porque quando a gente tem sucesso em alguma coisa que a gente está fazendo muito bem, que as pessoas estão elogiando muito, a gente tem um caminho que, aos olhos dos outros, pode ser muito bonito, a gente pode confundir isso com propósito ou com a nossa trajetória. E muitas vezes a gente está se sabotando, se enganando num caminho que não nos preenche, só porque a gente está indo bem.
Então, quando a gente tem sucesso numa carreira, muitas vezes a gente tem receio de sair, mesmo que a gente queira fazer outra coisa. Esse sucesso ele precisa ser olhado com os olhos não de sucesso material, financeiro ou de ego, né, de como as pessoas estão me vendo, mas de será que eu estou feliz? Será que eu estou sendo preenchido por isso que eu estou fazendo? Será que eu estou ajudando as outras pessoas? Será que eu estou me realizando? Então a gente precisa encontrar uma definição de sucesso que caiba para nós e não para o resto do mundo. Eu amei. Eu amei. Eu amei. E eu acho que isso tem muito a ver com o nosso sabotador, o realizador. Porque quando você é vista e validada pelo teu sucesso, o teu sabotador, que é o realizador, o hiperrealizador, ele vai querer fazer mais para ser mais aceita, mais amada, mais elogiada, mais querida, mais pertencida. É ou não é? Total. Então, você se confunde mesmo. E quando a gente vai se transformando, chega uma hora que você fala assim, foi ótimo essa etapa. Mas agora, eu, de repente, quero fazer outras coisas. E o medo de que você já não seja tão vista e respeitada e valorizada quanto... e tão boa quanto você era naquilo que você já fazia, né? É muito difícil viver o seu Ikigai. Né? É muito difícil. Porque tem muitas cobranças. Mas quando você falou, tem que tomar cuidado mesmo. Porque às vezes o sucesso te enjaula. Te enquadra nesse rótulo. E você é muito além disso que você está mostrando para o mundo, né? Sim, e você tem que saber que no início de qualquer transição, você não vai ser tão bom quanto aquilo que você fazia. Né? Porque é aquela coisa, as pessoas às vezes falam, então beleza, eu vou dar uma chance para fazer isso. Só que ela não vai receber no início os mesmos elogios, talvez o mesmo reconhecimento que claro, ela está começando. Exato. E aí ela já no início já desiste porque ela não tem aquele reforço. Né? Então a gente precisa saber se auto-reforçar, a gente precisa saber se automotivar e encontrar a nossa celebração das nossas conquistas, a nossa dopamina pelo caminho, até a gente chegar nesse lugar onde a gente vai receber os elogios e o reconhecimento externo, mas sem depender disso, né? Para que a gente continue trilhando. Mas todos queremos esse reconhecimento externo, não adianta, né? Não adianta. Outra coisa, qual é o hábito mais nocivo que você falou para a saúde mental? Alguém sabe? Eu sei. Mexer no celular logo que você acorda. É um crime. É um crime. Gente, é um crime. Se as pessoas soubessem o tanto que isso atrapalha a sua mente, a sua vida. Nossa. E já tem muitos estudos. Tem gente que falam dorme com o celular carregando ao lado da cama. Eu falo, põe no banheiro, põe no escritório. Mas você sabe que eu não acho que nem é um problema. Às vezes é pelo despertador, às vezes você consegue colocar ali no não perturbe, deixar lá carregando. O problema é você não entrar, abrir. Entrar nas suas notificações. Nossa. Acordou 6 da manhã, tua cabeça ainda tá saindo do teto, tá vindo aqui pro momento, né? Pra realidade que a gente tá vivendo material. E aí você tá lá colocando um monte de cobrança, você tá colocando um monte de ansiedade, um monte de dopamina barata. Seu cérebro não vai saber lidar com aquilo ali. Ele vai falar, calma. Né? Então, é isso que eu tenho que buscar o resto do dia. Então, deixa eu ficar buscando dopamina barata. Vai ficar abrindo o celular o dia inteiro, vai ficar querendo comer açúcar, vai ficar querendo tomar mais café, vai ficar querendo assistir televisão, né? Então, fazer coisas que demandem menos esforço e te tragam algum tipo de prazer. E aí, você vai ter muito mais dificuldade em focar, vai ter dificuldade em ser produtivo, em fazer o que você precisa fazer, levantar da cama e fazer um exercício. Até ficar presente, né? Até a nossa mente tem mais dificuldade de ficar presente, porque a gente tá sempre pensando no depois, e a cobrança, e a ansiedade. É incrível. E é bizarra a diferença. Sabe que é bizarra a diferença. Cada vez mais, eu acho, Letícia, Gabi, grave isso daqui. É verdade. Cada vez mais, eu, Letícia, acho que não existe inferno, céu e inferno. Eu acho que o céu e o inferno está aqui dentro. Com certeza. Você não concorda? Eu acredito a gente cria o nosso inferno com os nossos pensamentos looping incessantes, com a nossa autossabotagem e com essa loucura que a nossa mente não para e você não percebe o que você está fazendo da sua vida. A gente cria o nosso inferno aqui na Terra, pensando no que vai acontecer, gerando uma ansiedade horrível, ou muitas vezes ainda carregando um passado que você não consegue desapegar. E você vive o inferno no aqui e agora, pensando no que vai acontecer e no que já foi.
eu acho que o inferno é aqui, agora, na Terra, na tua mente, de verdade. Mas você pode criar o céu também aqui na Terra. Total. E Né? isso dá um poder gigante pra gente, né? Gigante. Porque você não tá à mercê da decisão de alguém pra saber se você vai pro céu ou pro inferno. Exato. É você que tá criando isso. É você que está criando, isso. construindo no seu dia a dia. É. Então, ou você quer se sabotar e ser infeliz e viver o inferno já aqui, fingindo que esse é o certo, porque é uma formação tão antiga que o sofrer é o certo, né? Eu fui criada, primeiro obrigação, depois a diversão. Então, assim, ontem quando eu me vi segunda-feira no Rio de Janeiro, eu falei, parabéns, Letícia, você está evoluindo. Conquista. Entendeu? Mas, de verdade, eu fico pensando cada vez mais isso. O inferno é aqui, que a gente faz dentro da nossa mente. É. Criando situações que nem vão acontecer. Criando situações que você está criando aqui um cenário pavoroso, porque nosso cérebro foi feito para nos proteger. E aquilo nem vai acontecer necessariamente. E normalmente não, né? Normalmente não. Porque tem até um estudo que de 33 preocupações, só 3 acontecem, sendo que só uma é igual a que você pensou. Quer dizer, e aí você criou o inferno na tua cabeça. E você não viveu o pré ali porque você estava preocupado. Né? E é muito Nossa, eu tô isso. cheia disso. Eu não me permito, quando eu me pego fazendo isso, eu fico tão brava comigo, eu falo, você não é mais permitida a criar um inferno na sua cabeça. E o ser humano, ele é o único animal capaz de projetar um futuro na mente. Só que a gente não usa isso pro bem, a gente não usa isso para imaginar as melhores possibilidades. O que de bom pode acontecer? Como que eu vou fazer disso ser incrível? A gente tá sempre indo pro pior cenário dentro da nossa cabeça. Para imaginar o bom, a gente tem que fazer um sacrifício, trazer presença, pensar, escrever, Mas manifestar. Mas é um músculo que você vai treinando. E a gente tem que treinar, começando, como você falou, pela sua manhã. Matinal, exatamente. E aí que eu falo que eu acho que a neurociência e a espiritualidade, elas se encontram, né? Porque esse negócio do céu e o inferno na Terra, existe um mecanismo, um sisteminha do nosso cérebro, que é o sistema de ativação reticular, que é o nosso filtro. Exato. Né? Então, se eu tô focando em coisas positivas, ele vai necessariamente ter que me trazer coisas positivas. Exato. Se eu tô focando em coisas negativas, ele vai necessariamente ter que me trazer coisas negativas. Então, às vezes, eu tô nesse loop negativo porque eu tô criando isso. Só que as pessoas, muitas vezes, não têm consciência. Não tem. E aí, elas entram e não conseguem sair e acham que o problema é o mundo, que tá cheio de guerras, e o problema são as pessoas que estão fazendo mal para ela, ou que são as situações que ela tá azarada e que o mundo tá contra ela. E, na verdade, é uma perspectiva. Não, você tem toda a razão. E normalmente são as pessoas que você encontra dali 1 ano, 2 anos, está na mesma situação, reclamando das mesmas coisas. É ou não é? É uma loucura isso. Nossa, é uma loucura. É triste. É triste, porque... E é verdade, o SAR... Se você... É muito louco, ele faz esse filtro. Se você pensa, quero comprar um carro vermelho, você só vê carro vermelho. Quero ficar grávida, você só vê grávida. Total. Então, assim... Se você vê problema, você só vai ver problema. Você vai amplificar os seus problemas. Exatamente. Não é? Exatamente. Então vem tudo. E esse filtro é para nos ajudar, mas muitas vezes você usa ao contrário. Porque nós não precisamos de inimigos, né? Se a gente não. Nós somos o nosso pior inimigo. Se a gente não cuidar, não é? É verdade. É muito louco. Olha, eu vou te falar, esses anos que eu me enfiei em tudo quanto é curso, retiros, formações, tudo. Nossa, mas eu estava disposta. Eu estava disposta. Você tem que estar disposta em falar, gente, quando eu me vi, que eu virei avó, entrei na menopausa com 51 anos, eu falei assim, não, eu não quero mais um dia da minha vida jogado fora. Mas é uma escolha, né? É uma escolha, dá trabalho. Eu falo que ser feliz dá trabalho. Porque tem muita coisa para você fazer, porque é somente o cérebro que é mais do mesmo, é preguiçoso. É ou não é? Mas você sabe que se as pessoas tivessem essa consciência de que está na mão delas, porque as pessoas, muitas não têm consciência de que está na mão delas e outras são um pouco negacionistas nesse sentido, né? Mas isso que você falou, eu não quero mais perder um dia da minha vida. Eu tenho isso na minha mão, eu tenho essa capacidade, esse poder de transformar a minha vida. Sim. As pessoas precisam entender isso, que o poder está com elas. Que a capacidade, elas têm 100% de capacidade. Tudo bem, assim, existem várias realidades, né? Não dá pra dizer que todo mundo tem os mesmos privilégios e as mesmas Sim, tem que trabalhar traumas. Todo mundo teve uma infância que com certeza carrega um monte de crença negativa e traumas. Mas com a psicologia, com terapia, não ajuda muito? Muito. Sempre dá pra melhorar. Talvez a pessoa X não chegue aonde você vai chegar, mas ela consegue chegar muito mais longe do que onde ela tá hoje. Exato. E ela tem que se comparar só com ela, né? Exatamente. Tem isso também, a questão da comparação, que leva a gente, às vezes, pra um buraco, né? E que o Instagram tá fazendo mais e mais, gerando essa ansiedade, que é uma loucura.
Nossa, você não tá sentindo as pessoas mais doentes? Demais, imagina, os estudos também estão dizendo isso, que a gente tá… Assim, na verdade, a maioria dos estudos está sempre aumentando, né, esses transtornos de depressão, de ansiedade, mas esse ano, pela primeira vez, o uso de telas está menor do que no ano passado. Ah, que bom. Então, eu acho que já está começando a surgir uma consciência com relação a isso. Que bom. Mas sim, acho que as redes sociais são uma ferramenta, né? Ela não é o vilão e também não é o mocinho. Então, as redes sociais trazem acho que muita amplificação para nossa voz, né? Pessoas que estão ali, às vezes, podendo levar conteúdos positivos para outras pessoas poderem aprender. Só que, ao mesmo tempo, também tem muita coisa que engatilha. E, geralmente, esse gatilho, né, de eu me comparar, de eu me levar para um lugar ruim porque eu tô vendo alguém fazendo alguma coisa melhor do que eu, por exemplo, eu tenho que trabalhar isso em mim, né? Então, eu estou projetando isso para fora. Eu tô falando aqui e é muito delicado falar disso, né? Porque eu sou psicóloga, então eu vejo o que isso causa em muitas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, se eu tô trabalhando isso dentro de mim, não vai me engatilhar tanto quando eu vir isso lá no Instagram do outro, por exemplo. E eu acho que as pessoas, elas não fazem nesse sentido, né? Eu não posto um negócio lá pra ninguém ficar se comparando comigo e me achando melhor e se achando ruim. Claro que não. Você tá passando informação, conhecimento. Exato. Então, a rede social, ela é uma ferramenta. Você vai ter que escolher como você vai usar. Que tipo de conteúdo você vai consumir e que atenção você vai dar pra esse conteúdo. Ah, um gatilho, tô me sentindo comparada com essa pessoa. Deixa eu ir lá trabalhar minhas questões. Deixa eu fazer um exercício de escrita intuitiva pra ver por que eu tô me sentindo dessa forma. Que crença minha que tá me dizendo que eu tenho que me comparar com essa pessoa, né? Então, é uma ferramenta. Sim, com certeza. Você que decide como usá-la, né? Exato. Então, tá. Como são os padrões cerebrais? Quais deles? Não, descreve alguns, assim. A nossa palavra tem muita força, né? Muita força. Muita força. Muita. Fala um pouquinho desses padrões cerebrais que a gente tem, o básico, vai, batidão. Tá. Quando a gente fala de padrões, né? E acho que, assim, existem padrões inatos do nosso cérebro. Então, existe uma forma como o nosso cérebro funciona, que é aquilo que você até comentou, né? Do nosso cérebro querer nos proteger, da gente estar nesse lugar de sempre querer economizar um pouco de energia. Então, nesse sentido, a gente tem ainda um cérebro muito primitivo, né? Se a gente for pensar. Então, nosso sistema nervoso, por exemplo, ele funciona em muitos aspectos como funcionava o sistema nervoso dos homens das cavernas lá atrás. Né? Que é essa coisa do, eu preciso pertencer, porque quando eu pertenço, quando eu faço parte de um grupo, de uma tribo, eu tô mais seguro. Porque antigamente as pessoas que não faziam parte de tribos, que estavam sozinhas, elas tinham muito mais chance de serem pegas por um predador, por exemplo, ou de serem mortas, do que pessoas que estavam ali numa tribo, que estavam mais protegidas. Então a gente até hoje tem esse sisteminha que diz que a gente tem que pertencer. Isso vai levar a gente para um lugar de tentar agradar o outro, de às vezes negar as nossas necessidades para colocar as necessidades do outro na frente, ou de mudar quem nós somos para a gente se encaixar num ambiente. Então, esses padrões ainda podem ser muito nocivos. Esse padrão de proteção que você falou. Então, eu tenho muito medo da mudança, porque a mudança significa gastar uma energia que o meu cérebro às vezes quer economizar. Então, ele vai despertar um gatilho de ansiedade toda vez que eu estiver fazendo uma coisa diferente, saindo da minha zona de conforto, porque ele vai falar, não, pera, isso aí a gente não conhece. Isso aí a gente não sabe como que vai sair o resultado. Então, a gente não quer ir para esse lugar. Para. E como que ele faz esse para? Ele vai te dar uma descarga de cortisol. Ele vai te dar uma crise de ansiedade. Aí você vai falar, não, então eu não posso mudar porque senão eu fico ansioso. Né? Isso aqui não está sendo bom para mim. Outro padrão que eu acho que a gente precisa ficar muito de olho é o padrão dos pensamentos negativos. Porque se eu não cuido, meu cérebro não vai automaticamente me trazer pensamentos positivos. Se eu não treino, né? Igual a gente estava falando. Ele vai antecipar problemas, ele vai antecipar ameaças. Por quê? Mais uma vez, ele quer nos proteger. Então, tudo que ele puder ver que não tá legal, ele vai ver antes do que o que tá legal. Né? Então, ele vai dizer, pera, eu tô grato, mas tem alguma coisa ali que não tá legal. Então, deixa eu ficar fritando minha cabeça, ruminando essa coisa aqui para ver se eu consigo resolver antes dela acontecer. Mas ela dificilmente acontece. Então, é um outro padrão que a gente precisa tomar um super cuidado. Né? Essa coisa de sair da zona de conforto. Tem o nosso sistema nervoso simpático, né, que é o responsável pelas reações de luta e fuga. Então, quando acontece alguma coisa que a gente precisa lutar ou fugir, ele é acionado. E a gente tem o sistema nervoso parasimpático, que seria o descanso e digestão, né, que é quando eu posso relaxar, quando eu estou digerindo a minha comida, quando eu não tenho nenhuma ameaça em volta. A gente, nos dias de hoje, ativa o nosso sistema nervoso simpático, isso também é um outro padrão, com uma facilidade muito maior do que a gente deveria. Então, ao invés de eu ativar porque o leão tá me perseguindo, eu ativo porque eu recebi uma mensagem do meu chefe me cobrando de alguma tarefa. E aí eu já começo a liberar cortisol na minha corrente sanguínea, já começo a ficar ansioso, já começo a ficar estressado.
E eu não aprendi a relaxar, eu não aprendi a ligar o meu sistema nervoso parasimpático. Então, isso gera um desequilíbrio muito grande, né, no nosso corpo. Com certeza. As pessoas estão viciadas em estresse. Então, Então, hoje em dia, um padrão também é ver que as pessoas, inclusive crianças, estão viciadas em estresse. Se elas não têm aquela descarga de cortisol, elas procuram, coisa, de alguma forma. Isso é muito louco. muito louco. É muito louco. Preocupante. É. Aquela pessoa que tá sempre correndo atrás de alguma coisa, tá sempre arrumando. A gente fala que tá sempre arrumando sarna pra se coçar. Sim. Porque a pessoa tá viciada numa descarga de cortisol. O basal dela virou cortisol na corrente sanguínea. Então, quando ela não tem, é como se ela sentisse uma abstinência, quase igual uma droga, né? E aí ela vai causar Não estresse fazer na vida nada dela. da culpa. Exato. É. E aí vai na culpa, não consegue descansar, não consegue parar de fazer, não consegue querer resolver o problema dos outros. E por aí vai. Muito louco. Querida, a gente vai ter que ir terminando, mas muito bom te conhecer. Prazer muito bom te conhecer, ainda mais conversar jovem com assim, você. tão sábia. Eu gosto disso, acho muito foi um lindo. papo muito gostoso. Gostoso, Letícia. Eu né? que te agradeço. Bem gostoso. E agora eu tenho duas coisas. Se você pudesse colocar uma frase... Não, vou começar com a outra. Primeiro, o que é viver a sua melhor versão para você? Ai, que pergunta bonita, né? Acho que viver minha melhor versão é eu poder colocar em primeiro lugar a pessoa que eu sou, ser autêntica e colocar o meu servir no mundo de uma forma que isso impacte também as pessoas, para que elas sintam permissão para ser quem elas são, se colocarem em primeiro lugar também e também serem autênticas. Ai, me emocionei, que lindo. Muito bom. Parabéns. Obrigada. E agora, falar aqui para os nossos espectadores. Se você pudesse colocar uma frase na Times Square, qual seria? Lá no outdoor, Times Square. Putz, eu tenho duas, mas eu vou falar uma, vai. Tá, Eu tenho que escolher. fala que veio primeiro. Você não tem a menor obrigação de ser quem você era há 5 minutos. Então, você é capaz de mudar de uma hora para outra e você não deve nada para ninguém. A sua identidade não é fixa. Você pode mudar de ideia, de personalidade, de pensamento, começar a ser uma pessoa nova a partir de agora, se isso for fazer bem para você. Não importa quem está vendo, não importa quem você acha que vai te julgar. O que importa é se isso vai te fazer melhor, vai te fazer mais feliz. Não se apegue a uma identidade antiga. Ai, nossa, muito obrigada, porque agora eu tô até engasguei aqui. Mas você sabe que com essas minhas transformações, eu acabei deixando amigas pelo caminho. Porque é aquela coisa do caranguejo. Você quer sair da panela, eles te puxam. E as pessoas, muitas vezes, não entendem que você está se transformando, ou que você simplesmente encontrou sua essência que por muitos anos não pôde ser aflorada, porque você tinha tanta conta para pagar, tanta coisa para cuidar, tanto... sabe a pirâmide de Maslow? E quando você pôde se permitir se explorar, e aí você vai se transformando. E aí, de repente, dá uma culpa. Era tão mais fácil, de repente, continuar no piloto automático, mas não cabe mais. E aí não cabe mais. E as pessoas começam a ter dificuldade de entender que é uma mudança que veio para ficar. E se, de repente, dali a pouco, eu inventar outra versão de mim mesma, tá tudo certo, porque tá tudo aqui dentro. E é seu, é você. É meu, sou eu, me transformando e me evoluindo. Que bom. Né? Só que você não sabe o que eu já sofri e lutei para me segurar. Você acredita? Tanto é que quando eu voltei da Costa Rica, juro para você, eu fui numa imersão aqui, não sei se você conhece a Carla, ela é a Carla Azevedo, professora de yoga, da Yoga no Tecido, maravilhosa. Meu, que delícia. E eu cheguei da Costa Rica e eu não conseguia subir no avião. E eu escrevi para os meus filhos, quem estava voltando, quem está voltando não é a mesma que foi. Foi muito duro para mim. E eu fiquei uns 3 meses chorando todos os dias, me sentindo extremamente só, porque ninguém ia entender o que eu vivia, a não ser as minhas colegas que ficaram aquele mês fazendo a formação junto comigo. Ai. E a transformação foi tão grande que eu voltei meu relógio biológico, eu voltei com peso de 17 anos, com força, surfei, tudo. Foi tão forte que quando eu fui no retiro da Carla, quando ela falou qual é o seu maior medo, uma dinâmica que ela fez, eu chorava, eu falava, meu maior medo é que me roubem essa minha nova Letícia, que eu estava com tanta saudade, sabe assim, e que eu redescobri. Esse era o meu maior medo. Não era um filho morrer, não era ficar sem dinheiro, não era perder ninguém, era que me roubassem eu de mim mesma. Nossa, olha, não, muito forte, forte. que forte. E aí você falou essa frase, e quem
repete a frase, porque é muito sério. Isso a gente pode ser qualquer outra pessoa, dali 5 minutos ser uma outra pessoa. E não precisa sentir mal por Não isso. precisa. Assim, se você precisa de uma A gente tá permissão, se explorando. a permissão tá aqui, sabe? Você não precisa. E essa frase não é minha, tá? É de um filósofo chamado Alan Watts. Fala Só- outra vez pra Gabi gravar. Você não tem a menor obrigação de ser quem você era há 5 minutos. Você pode mudar. Você deve mudar e você não deve nada pra ninguém, nem justificativa, nem explicação, nem nada pra quem estiver te julgando, porque a vida é sua. Exato. Essa frase é libertadora. É Falou libertadora. tudo. Parabéns. Parabéns. Amei. Seu processo. Amei te conhecer, linda. Muito prazer. Foi um prazer Letícia. mesmo. Foi muito Obrigada, gostoso estar querida. aqui com você. Volte sempre. Obrigada. 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 Prazer. E obrigada a todos que estão aqui nos assistindo. Até o próximo episódio.